começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitória, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações, sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Vamos pode se assentar. Amém. Aleluia. O texto que eu quero meditar com os irmãos, o versículo-chave aqui é: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta. A carta do 2 Coríntios, muitos estudiosos a têm como um livro a qual Paulo fala sobre a defesa do seu ministério. Muitos entendem, e o próprio apóstolo fala em várias partes aqui da carta de 2 Coríntios, que a igreja foi invadida por muitos falsos apóstolos naquela época. E esses falsos apóstolos, a intenção deles era arruinar o ministério de Paulo. Eles iam contra o ministério de Paulo, porque eles não tinham como um apóstolo chamado por Cristo. E Paulo utiliza de vários versículos para combatê-los. No versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. No capítulo 11, versículo 13, também Paulo fala acerca desses falsos apóstolos que invadiam a igreja naquele tempo. Olha só, versículo 13 do capítulo 11. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
não é muito, porque os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aí vem hoje, como está em nossos dias, irmãos? Mas pessoas querendo se intitularem ministros, apóstolos também. Não mudou nada, mudou-se os tempos, mas continua tudo igual. E o capítulo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele começa novamente falando, olha, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. E isto o apóstolo Paulo fala porque, segundo um erudito cristão, Bruce, ele diz no livro, ele levanta a hipótese que esses falsos apóstolos, eles tinham cartas de recomendação da comunidade de Jerusalém. E eles combatiam Paulo porque Paulo não tinha tais cartas, não possuía tal carta. Então, Bruce fala que esses falsos apóstolos, eles queriam combater o apostolado de Paulo. Aonde? Na igreja de Coríntios. Por isso que Paulo fala aqui, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Mas no versículo 2 aqui, Paulo fala, vós sois a nossa carta. E aqui Paulo está falando o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, fala, olha, vós sois a nossa carta. Eu não preciso de carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta. Paulo falando àqueles cristãos, olha para o seu passado e vê de onde Cristo te tirou. E que foi a mensagem que eu preguei, e o que o Evangelho fez em suas vidas. Vós sois as nossas cartas. E quando eu leio isso, irmão, me vem dois ensinamentos. O primeiro de responsabilidade. Porque nós somos carta. Nós somos carta. Nós somos a carta de Cristo. E o apóstolo fala aqui, olha, conhecida e lida por todos os homens. É responsabilidade. O Senhor Jesus fala o quê? Que nós somos o sal da terra e luz para o mundo. Aí vem a pergunta, será que temos refletido isso? O apóstolo Paulo fala que essa carta que somos nós, ela tem que ser conhecida e lida por todos os homens. Será que nós, com as nossas vidas, temos deixado manifesto ao mundo isso? E o apóstolo fala, porque já é manifesto, que vós sois a carta de Cristo. Já é manifesto. Eu sou a carta que o mundo deseja ler e conhecer. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele orava ao Pai por seus discípulos. E a oração do Pai é que eles fossem um, assim como o Pai, como ele era com o Pai. Porque o mundo só poderia conhecer a Cristo e Deus através de quem? Dos discípulos. A única forma do mundo conhecer a Deus é através das nossas vidas. Os ímpios só conseguem conhecer a Deus através de nós, do nosso testemunho. E Paulo está falando de conduta. É de conduta, não é de teoria aqui, não, é de conduta. O mundo, ele só conhece a nós quando nós mostrarmos que nós somos cristãos de conduta, no dia a dia. É no dia a dia, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso andar. É assim que o mundo conhece que verdadeiramente nós somos cristãos. E o Paulo fala aqui, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. E o Paulo, quando está falando isso aqui,
é que quando Paulo foi para Coríntios, o Senhor apareceu em visão para ele e falou que era para ele ficar ali. Porque Deus tinha muitos ali. Deus ia promover a salvação de muitos ali. É por isso que Paulo fala aqui, olha, escrita em nossos corações. Deus deu o desejo ao Paulo de pregar naquele. Se fosse pela vontade de Paulo, ele não ficaria ali. Mas Deus colocou o desejo no coração de Paulo, porque haveria de salvar a muitos ali. Mas será que muitos foram salvos porque viram, além de palavras de vida, viram conduta de Paulo? Também. A carta conhecida e lida por todos os homens. É a responsabilidade nossa. Não adianta nós sairmos pregando, mas se a nossa conduta está diferente daquilo que nós falamos. Em vez de glorificarmos a Deus, nós iremos o quê? Envergonhar o Evangelho de Cristo. Como muitos têm feito por aí. Muitos têm feito por aí. Porque fica apenas no falar, não tem conduta. O Evangelho, ele começa de dentro para fora. A palavra, o Senhor falando ao discípulo, a vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Vós já estáis limpo. Antes dos discípulos poderem sair pregar o Evangelho, o Senhor falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mesmo eles tendo permanecido durante 3 anos com o Senhor, andado com o Senhor, eles não estavam preparados ainda para sair. Eles só foram preparados quando eles foram revestidos com o poder do alto, através do Espírito Santo, que veio modificar a forma deles. Vós sois as cartas, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas no mundo têm que ver em nós algo diferente. E eles não vão ver apenas se falarmos, eles vão ver na nossa conduta. Os únicos 2 mandamentos que Deus requer, que depende de toda a lei e profetas, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Somente esses 2 mandamentos. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estamos da forma que Deus quer e que agrada ao Senhor. Só esses 2 mandamentos. Somente esses 2. Mas é difícil, irmãos, né? Parece simples, mas é difícil. Porque para cumprir esses mandamentos, primeiro o homem tem que aniquilar a si próprio. O próprio Jesus falou, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renegue-se a si mesmo. E aí sim, você vai ser a carta conhecida e lida por todos os homens. Essa responsabilidade o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou para nós. À medida que nós vemos a igreja, que nós meditamos na palavra do Senhor, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando o mundo conseguir ver o Evangelho de Cristo em nossas vidas, aí sim, nós seremos úteis no Evangelho. Porque através das nossas vidas, o Senhor vai salvando as demais vidas, assim como fez com Paulo. Paulo precisou cair do cavalo para ser transformado.
E assim somos nós, irmãos. Precisamos descer do pedestal que muitas vezes nós nos colocamos para Deus transformar as nossas vidas. E aí sim, ser a carta que o apóstolo Paulo fala aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Já é manifesto. Pedro, quando fugiu com medo, logo após que o Senhor Jesus foi preso, ele fugiu. Mas as pessoas conseguiam identificar que ele era um dos nazarenos. Não, mas o apóstolo falou, não sou, tu és, tu fala igual a ele, tu tivesse igual a ele. O mundo precisa ver isso em nós. Você é um deles. E não precisa falar muito não, apenas com as nossas atitudes, com o nosso proceder, o mundo verá que nós somos uns do Pai. E aí o mundo virá buscar ajuda, porque o mundo está sedento. Não desse evangelho que é pregado por aí não, de prosperidade, não é isso que o mundo deseja. O mundo necessita de salvação. E isso nós temos para dar. Isso nós temos para dar. Mas quando nós tivermos a alegria e o gozo do Espírito Santo na nossa vida. Porque vós sois a carta, conhecida e lida por todos os homens. A segunda mensagem que o apóstolo fala aqui é a mensagem de esperança. Olha só, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o escritor dessa carta, que é chamado você e que sou eu, não somos nós mesmos, é o Senhor Deus, é Cristo. E se Cristo é o que está escrevendo, Ele já tem um bom final para mim e para você. Ainda que o mundo venha nos entristecer com as injustiças, com tudo mais, não importa. Importa que o Senhor já tem um bom final para nós. É o Senhor Deus que está escrevendo a sua história e a minha história. E o escritor, quando escreve o livro, o fim é ele que dá, é o que ele deseja. E se o escritor da minha vida e da sua vida é o Senhor Jesus, irmão, Deus tem preparado de melhor para nós. Ainda que as circunstâncias, a gente não possa ver nas circunstâncias, elas digam todo ao contrário. Mas o Senhor, que é Deus, que é o escritor, que dita, que põe o ponto final, é Ele que diz. E essa é uma mensagem encorajadora para você nesta noite. Que o Senhor já tem a vitória. Jó, o interessante, irmãos, que Jó, certa vez, um diálogo entre Deus e Satanás. Olha só, eu vou ler para os irmãos. Versículo 8, o irmão já conhece. Versículo 8 do livro de Jó, primeiro. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. É um diálogo. Deus travou um diálogo com Satanás. E o assunto, quem que era? Era Jó. E qual era o conceito que Deus tinha de Jó? Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Qual é o conceito que Deus tem de mim e de você? Sabemos que Jesus, nós somos justificados por Deus, por Jesus Cristo. Então o conceito é melhor do que o conceito de Jó. E por que eu trouxe os irmãos ao livro de Jó?
Porque mesmo tendo todo esse conceito aqui de Deus, Deus teve através de Jó, mesmo assim não impediu de Deus permitir que Jó tocasse a vida de... que Satanás tocasse a vida de Jó. Não impediu. A única coisa que o Senhor falou para Satanás, falou: olha, faça tudo, apenas não tire a vida dele. Faça tudo. Toque nas provisões dele, na família, faça tudo na saúde, mas a vida dele não. Isso que vem a dizer para nós, irmãos, é que mesmo que nós estejamos debaixo das mãos protetoras do Senhor, Deus permite as lutas na nossa vida. Deus permite, irmãos. Para quê? Para que nós conheçamos o Deus que nós servimos. Porque Jó só conheceu a Deus lá no capítulo 42. Bem sei que agora eu conheço tu, Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Foi em meio às tempestades, às lutas a qual Jó passou, que ele conheceu a Deus. E assim somos nós. E Deus sabia o fim disso. Deus permitiu tudo isso daí, porque Ele sabia que no fim de todo o processo, Jó o ia conhecer. Deus conhecia Jó, mas Jó não conhecia o Senhor. E aí é um mistério. Deus conhecia Jó, mas Jó não conhecia. E assim somos nós. É lógico, nós conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos, lemos, ela limpa, mas é o andar no dia a dia que nós vamos conhecendo o Senhor Jesus na nossa vida. É luta após luta que nós vamos vendo quem é Deus na nossa vida, que nós vamos glorificando o nome do Senhor. As lutas fazem parte do processo. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. Jó só conheceu a Deus quando ele passou pelo processo. E nós somos assim também, e Deus permite a mesma coisa. Para quê? Para que nós conheçamos o Senhor. Se Deus está te permitindo um processo na sua vida, é porque Deus quer ter algo, uma intimidade maior contigo. Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar o que Ele é na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra, sim, mas é na intimidade da oração, das lutas, que Deus vai modificando, nos transformando, para quando nós recebemos aquilo que Ele quer nos dar, aí sim nós possamos glorificar. Somente o Senhor é Deus. O interessante aqui é que Paulo falou: vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta. E quem é que escreve? É o Espírito Santo. Paulo fala aqui, com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O Espírito Santo de Deus que vai modificando, que vai nos transformando, que vai nos colocando na linha, que vai fazendo que o meu caminho esteja no caminho do Senhor, porque Deus traça um caminho para nós, e nós traçamos o nosso próprio caminho. O próprio profeta Isaías falando, Deus falando: olha, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos modificar, nós entramos no caminho de Deus. E aí a nossa história passa a ser modificada. E aí é o Senhor que vai fazendo a nossa história. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. É o Espírito de Deus vivo que vai nos transformando, e vai nos transformando em carta para o mundo ler.
E aí as pessoas, Deus vai mandando as pessoas que precisam ser salvas para que venha ter o quê? A palavra de salvação através das nossas vidas. Mas como dar a palavra de salvação se nós não entendemos ainda e compreendemos qual o querer do Senhor? Mas quando nós entramos nesse caminho, e o escritor, o supremo escritor, o soberano, começa a escrever o nosso caminho, e aí sim, o mundo começa a ler a nossa história. O apóstolo continua dizendo, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Ah, Senhor, eu não consigo. Não importa, irmãos. A nossa capacidade vem de Deus. E essa é a esperança, é a boa nova. Não somos nós pelas nossas próprias forças, mas é a força de Deus através do Espírito Santo nos modificando, nos transformando dia a dia. É a confiança em Cristo que Deus vai transformar-nos, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E Paulo aqui, ele está falando aqui que foi Cristo quem o fez ministro desse novo testamento, não da letra que matava, porque o homem não consegue cumprir a lei. É por isso que ele fala que a lei mata, o homem pelas suas próprias forças não consegue cumprir. Mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo do Senhor é que nos faz cumprir a lei. E qual que é a lei? Somente duas. Somente duas. Essas duas leis, elas não caíram. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Como que eu vou amar a Deus se o Espírito Santo não me impulsionar a amar a Deus? O verdadeiro. Não os deuses do mundo, mas o verdadeiro, o Senhor Jesus. Como amar o próximo se o Espírito Santo não me impulsionar a amar o próximo? Como? Mas é o Espírito que vivifica-nos. Ele nos vivifica para cumprir os mandamentos. E a partir do versículo 7 aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a falar a glória da nova aliança. Ele começa a fazer uma comparação entre a antiga aliança de mandamentos e a nova aliança. Olha só o que ele fala. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, que ministério da morte ele está falando? O ministério da lei, que matava, que trouxe o que? O juízo. Porque o homem só conseguiu entender que estava errado através da lei. Porque a lei trouxe o que? O entendimento ao homem. A lei trouxe o entendimento ao homem. Não matarás. Se você mata, você está em pecado. Essa é a lei. Não adulterarás. Se você adultera, você está em pecado. Mas o homem não consegue cumprir isso. Mas segundo Paulo fala aqui, o ministério da morte, por isso que ele fala que é o ministério da morte, porque o homem não tem condições de cumprir. Logo ele peca e está morto. Gravado com letras em pedra, foi gravado em pedra. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E que ministério do Espírito é esse? É o que eu e você vivemos hoje. É o Espírito Santo atuando em nossas vidas. É o ministério de vida, de justiça que o apóstolo Paulo fala aqui.
Se o ministério da morte veio com glória, os israelitas não conseguiam fitar os olhos na face de Moisés. Agora nós, que temos um ministério de vida, e é isso que nós não entendemos, irmãos. Nós não conseguimos entender o Espírito Santo morando dentro de nós, o próprio Deus, a presença do Pai dentro da nossa vida, nos trazendo vida, alegria. É o que o Paulo fala aqui, olha, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Muito mais será em glória. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a glória dEle. É parte de Deus, o Espírito Santo é parte dEle dentro de nós. Quando nós conseguimos entender isso, a nossa vida cristã, a nossa forma de ver, muda, se transforma, porque nós começamos a dar valor àquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e nós começamos a entender o que é ser carta viva. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Muito é mais em glória o que permanece. Eu e você, o Espírito Santo, o ministério de glória, de justiça, atuando dentro da nossa vida. Ele permanece para sempre. O outro foi transitório, mas o ministério de justiça e glória é para sempre. É para a eternidade. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Como o próprio apóstolo fala, Moisés era necessário ele colocar um véu sobre a face dele, porque eles não conseguiam contemplar. E o apóstolo fala que aquilo era transitório. Era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje, irmãos? Lendo isso daqui, o Senhor me fez entender, outrora, os israelitas, eles tinham muitos sinais do Senhor, muitos sinais, no deserto, sinais e maravilhas, mas mesmo assim eles não se converteram. Eles não se converteram ao Senhor, não se converteram. Sinais, maravilhas, prodígios, não converte ninguém. Os crentes que buscam sinais, maravilhas, não estão convertidos. Eles não estão convertidos. E tem muitos irmãos, tem muitos que vão em vigílias, vão em monte, vão em tudo, apenas para buscar, para ver se Deus existe, se Deus fala com ele. Porque não conseguem falar com Deus dentro do quarto. Porque o Senhor Jesus falando, olha, quando quiseres falar comigo, entra na porta do teu quarto, vai lá, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Não consegue entender isso. E é como esses israelitas.
Eles não conseguem entender isso até o dia de hoje. Por quê? Porque eles conheceram uma glória que era transitória. A que permanece, que é eterna, que é o Espírito Santo, eles não aceitaram, que era Cristo. E nós corremos o risco de entrar no mesmo erro deles. O Senhor Jesus, Ele está presente aqui em Espírito. Ele está presente. Enquanto eu estou aqui falando, o Espírito está me usando, é o Espírito que está te ministrando a palavra. É um Espírito único. É o Espírito que fala à igreja. E aqui ele fala, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há liberdade. O Espírito do Senhor tem liberdade. Só que só consegue enxergar, entender aqueles que têm o quê? A comunicação com o Espírito. E o que é ter essa comunicação com o Espírito? O que é? É estar buscando a presença do Pai. É estar o quê? Assim que aceitamos o Senhor, o Espírito já começa a entrar na nossa vida e modificar. E à medida que a gente vai lendo a palavra, vai buscando a presença do Senhor, o Espírito vai atuando na nossa vida. E aí sim, quando nós nos encontramos aqui para meditar na palavra do Senhor, para cantar hinos ao Senhor, há a liberdade do Espírito. E o Senhor usa um em profecia, outro em dons de línguas, outro em mistérios. Por quê? Porque é a liberdade do Espírito. A obra do Espírito. E essa é a esperança nossa. Que quando nós estamos na presença do Senhor, já tem um fim. E o fim já é determinado por Deus. Não é o mundo que diz, não são as situações que dizem qual será o nosso fim. O nosso fim já está escrito no livro da vida. E o versículo 17, versículo 18, olha só o que o apóstolo Paulo fala assim: mas todos nós, com cara descoberta, ou seja, nós não fazemos parte daqueles que estão em busca de sinais, prodígios, maravilhas, não. É o Espírito atuando dentro da nossa vida. Nós já aceitamos o Senhor Jesus. Nós já nos comunicamos com o Senhor. Não precisamos mais de um intercessor para com o Senhor Jesus. Não precisamos mais ir em profeta para ouvir o Senhor falar conosco. Não, já temos acesso ao Pai. Com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós somos reflexo da glória do Senhor. No versículo 2, Paulo fala que nós somos cartas, escrita, conhecida e lida de todos os homens. E no versículo 18 ele fala o quê? Que nós somos um espelho da glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Somos transformados. É um processo contínuo que só vai terminar o dia que nós estivermos junto ao Pai. Até lá, somos transformados de glória em glória. E essa é a esperança. Essa é a mensagem da esperança que Paulo fala aqui, ó. Nós refletimos a glória do Senhor. É instantâneo? Não, não é instantâneo. Ainda temos falhas, ainda temos defeito, temos. O Espírito Santo, o Consolador, é Ele que vai nos transformando através da leitura da palavra do Senhor. De glória em glória, vamos refletindo a glória do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Essa é a mensagem de esperança. E quando nós acatamos essa mensagem de esperança, é que nós conseguimos o quê? Fazer e concluir a responsabilidade de ser o quê?
luz para o mundo. Só quando nós refletimos a glória do Senhor é que nós conseguimos ser luz para o mundo. E o Senhor Jesus deixa bem claro isso, lá no livro de João, capítulo 15, quando ele fala que nós somos o quê? Somos ramos da videira verdadeira dele, Jesus. Sem ele nada nós podemos fazer. Não podemos fazer nada sem estarmos o quê? Conectado à videira. Não podemos fazer nada. Mas quando nós somos conectados à videira, nós começamos a receber o quê? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, da justiça. É o que convence o mundo. É o Consolador. E isso Paulo deixa bem claro aqui nessa palavra. Tudo é obra do Espírito. E quando nós começamos a entender a obra do Senhor em nossas vidas, e aí a gente não fica mais preocupado com o porvir, porque sabemos que o escritor, ele já determinou o fim, para mim e para você. É por isso que hoje nós podemos o quê? Ter alegria no Espírito, mesmo em meio a circunstâncias ruins. Porque sabemos que no fim de tudo, seremos mais que vencedores. No fim de tudo, é Deus que nos dá a vitória. A última palavra é dele. É Ele que coloca o ponto final na nossa vida. É por isso que você pode sorrir nessa noite. É por isso que você pode se alegrar, mesmo em meio às tribulações e adversidades da vida. Porque foi Ele que te escolheu e te elegeu antes da fundação do mundo. Antes. O Senhor Jesus morreu antes de tudo isso aqui criado. Ele já morreu, já nos elegeu, já nos predestinou para o quê? Para estarmos junto com Ele. E para isso que precisamos apenas o quê? Entrarmos no caminho dEle. Aceitarmos a soberania dEle na nossa vida. Para quê? Para que possamos fazer parte desse povo que vai morar com Ele. Isso ainda cabe para mim e você. Quando aceitamos e desejamos entrar nesse caminho, o resto o Senhor faz. É Ele que vai guerrear as nossas lutas. É Ele. Vós sois a carta, conhecida e lida por todos os homens. Por quê? Porque você reflete. Você é um espelho da glória do Senhor, em que Deus vai transformando de glória em glória. Glória em glória. Se lembra daquilo que de onde Deus te tirou, onde você está, de tudo que Deus fez na sua vida. E aí você vai entender o que o apóstolo está falando. De glória em glória. Somos transformados na imagem do Senhor. Imagem. Vós sois a carta que o mundo deseja ler. O mundo anseia em ler. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.